Para o terceiro, então, que é o princípio da substituição, ou colocar o L aqui só para ficar o sólido bonitinho. Então, eles colocaram o nome do autor aqui, Liskov Substitution Principle. Qual que é a lei, qual que é o resumo desse princípio? É que funções devem usar referência para classes. A frase aqui ficou um pouco verbosa, mas vamos lá. Funções podem usar referência para as classes que usam objetos da subclasse, quer dizer, pode usar referência para subclasses sem saber que ela é uma subclasse daquela classe. Tentando traduzir o texto aqui, não sei se ficou um texto muito legal, tem que colocar do jeito que está no livro, mas a ideia aqui é que uma função, quando ela fazer uma referência para uma superclasse, pode chegar a uma subclasse e ela não precisa nem saber que é uma subclasse. Então, se eu estou tendo que usar uma superclasse pessoa, se subclasse de pessoa é funcionário, professor, aluno, pode chegar objetos da subclasse e a função não precisa nem saber que está chegando um objeto da subclasse. Tem que atuar da mesma forma que deveria atuar para a superclasse. Mas que a ideia da substituição é que uma subclasse ela substitui a superclasse sem nenhum problema para a função que usa a superclasse. Então, se o framer que usa a superclasse, ele pode receber subclasses concretas sem saber e sem ter problema. Beleza? Basicamente, é um aderente a um outro conceito bem importante de orientação a objeto, que é o relacionamento de herança, que tem que ter a semântica E1. Então, é um conceito básico, vamos dizer assim, de desenvolvimento orientado a objeto, você só pode usar a herança quando você tem esse relacionamento E1. O que quer dizer isso? É que você tem que ser capaz de dizer que a subclasse é da superclasse. Então, por exemplo, funcionário é uma pessoa, tá ok. O professor é um funcionário, tá ok também. O aluno é uma pessoa, tá ok. Agora, se colocar aluno estende funcionário, tá errado, porque aluno é um funcionário, tá errado. Então, aluno não é um funcionário. Então, toda vez que usar herança, tem que ser aderente a essa semântica E1. E esse princípio diz justamente isso. Se for aderente à semântica E1, é provável que o seu código não tenha problema caso chegue uma subclasse num local que está referenciando a superclasse. Então, as subclasses elas devem estar em conformidade com o comportamento que o cliente espera. Mesmo que o cliente está apontando para a superclasse, se chegar uma subclasse, a subclasse deve estar aderente àquele comportamento esperado. Então, o cliente não tem que saber qual que é a subclasse que está chegando, não. Pode chegar qualquer uma das subclasses a funcionalidade dele deveria não quebrar, deveria funcionar como é esperado. Então, as funções devem usar as classes básicas, que são superclasse, sem penalidade, sem ser penalizado quando chegar uma subclasse. Vamos um exemplo aqui de violação, um contra-exemplo, como o livro sempre adota. Então, vamos supor que você tenha, de novo, um sistema lá de forma geométrica, de geometria. Você tem agora duas formas, retângulo e quadrado, e aí você coloca esse relacionamento aqui, que para você faz sentido, e olhando só para esse slide aqui, não parece ter problema nenhum, né? Tem um retângulo, tem o quadrado é um retângulo, só que é um retângulo com a base igual à altura, né? Com lados iguais. Então, a princípio, nesses slides aqui, não parece ter problema nenhum de violação. Então, a aplicação usa a superclasse retângulo, se chegar um quadrado, a aplicação deveria funcionar do mesmo jeito. Então, essa aqui é a ideia, já que o quadrado é uma forma especial do retângulo. É um retângulo que tem lados iguais. Então, aqui foi usado a herança, está coerente com a semântica E1, e nesse caso aqui, o E1 funciona, né, holds. Então, a princípio não parece ter nenhum problema. Vamos avançar no exemplo. Então, vamos para esse próximo slide aqui, onde os métodos e atributos começam a aparecer. Aí aqui eu tenho o retângulo com base e altura, né? Ou altura e largura, né? Height e width.
Então, tem dois atributos que base e largura, altura e largura, e aí o quadrado não precisaria disso, né? Como você já tinha feito originalmente, você começa a gambiarrar o negócio, do tipo, vou refazer meu design por causa disso, não. Deixa ele dar a altura e largura, todos os métodos aqui, set em get, que já tinha, talvez até tenha outras coisas para sentido retângulo. Deixa um quadrado herdar isso, e eu vou tentar dar uma retada aqui para tentar fazer o negócio funcionar sem eu ter que fazer grandes alterações. Então, começa as gambiarras, porque você já criou uma herança aqui que talvez fazia sentido no primeiro momento, mas que, à medida que o software vai evoluindo, você percebe que aquela herança está errada, não deveria ser daquele jeito. Então, o retângulo tem os dois atributos, né? Altura e largura, com seus métodos get, set. Aí você tem um quadrado que é dessas coisas, altura e largura, só que no caso do quadrado, a altura é igual a largura. Então, como que eu vou consertar isso? Então, a pergunta é como que eu vou consertar isso? Então, vamos dar uma retada aqui, vamos fazer que sempre que eu setar a altura, eu, na verdade, seto as duas coisas para igual. Então, se eu passo aqui 10 para a altura, e se isso é um quadrado, eu vou definir a altura como 10, a largura como 10. A mesma coisa para largura, né? Se eu passo 20 aqui para a largura, seto a altura como 20, a largura como 20. O cliente acaba não sabendo que você está fazendo isso, né? Então, você está fazendo uma gambiarra, vamos dizer assim, para fazer um negócio aparentemente funcionar, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco não funciona tão bem. Só para tentar corrigir um problema que já estava errado desde o início. Então, o workaround aqui, né, a gambiarra, vamos dizer assim, é você definir que o método set height e set width aqui do seu quadrado, eles têm a mesma implementação, que é definir a altura e a largura com o mesmo valor. Então, bem, tem vários problemas aqui, né? Tem um problema de replicação de código, que você acaba tendo que sobrescrever um monte de método que estava aqui em cima, só para poder fazer a sua gambiarra, vamos dizer assim. E além disso, tem atributos aqui no quadrado que ele herdou que não precisa, né? Ele não precisava de dois atributos, só precisava de um, que seria o lado, já que todos os dados têm o mesmo valor. Mas aí foi feito assim, né, a gambiarra, vamos dizer assim, já que é um exemplo de violação, lembrando que é um exemplo de violação do princípio da substituição, do Liskov. E por que agora isso aqui viola o princípio? Então, vamos supor que a gente tenha uns casos de teste automatizado, né, uns testes de JUnit que, ou aplicação mesmo, né? Então, aqui ele está usando o assert aqui, que é de teste automatizado, mas mesmo que seja aplicação, o conceito seria o mesmo. Então, a aplicação recebe retângulos, e aí ela faz algumas funcionalidades sendo retângulo, mas ela não sabe que algum desses retângulos pode ser quadrado. E aí, por um acaso, tem um teste automatizado, por exemplo, que define que a altura é igual a 5, a largura é igual a 4. Aí, esse caso de teste aqui, se você olhar só para ele, não olhar para o seu design, né, o seu diagrama aqui do lado, você vai pensar, definir a altura como 5, definir a largura como 4, então a área só pode ser 20, né? 4 vezes 5 é 20. Então, escrevo um assert aqui dizendo que só vai passar esse caso de teste se o resultado da área foi igual a 20. A altura vezes largura é igual a 20. Então, escrevo testando a área do retângulo, altura vezes largura tem que dar 20, já que eu defini que a minha altura seria 5 e a minha largura seria 4. Esse caso de teste funciona para retângulo, mas não funciona para quadrado. Se eu passar um quadrado aqui, que é uma subclasse, quando eu definir a altura como 5, lembro que a minha implementação desse método, a altura, os dois ia passar a ser 5. Então, tanto a altura quanto a largura ia ser 5. E na verdade, esse comando não adiantou de nada, porque o segundo comando aqui que seta a largura como 4, que vai fazer de novo, ao setar a largura de um quadrado como 4, vou definir que a altura é 4, a largura é 4. Então, esse caso de teste aqui para um quadrado, o que vai retornar aqui de altura vezes largura não vai ser 20, vai ser 16. 4 vezes 4, 16, o caso de teste não vai passar. Então, está violando o princípio da substituição, já que o cliente, ele espera que chegue retângulo.
Se chegar a outras formas que sejam subclasse de retângulo, deveria ter o mesmo comportamento do retângulo. Por exemplo, para calcular a área do retângulo é base vezes altura. Então, independente da forma geométrica que seja subclasse de retângulo que chegar, deveria ser aderente a esse conceito básico de retângulo aqui, que é base vezes altura. Se eu definir a base como 4 e a altura como 5, deveria ser 20, isso que o cliente espera, mas o meu design errado aqui violou esse princípio da substituição, e se chegar ao quadrado, o teste falha quando não deveria falhar, já que o cliente não sabe que está chegando outras formas de aumento, não sabe que está chegando retângulo. Ok, pessoal, esse exemplo que é um pouco mais complicado, mas acho que para programadores mais experientes também não deve ter muita dificuldade para entender, né? E não deve ter tido tanta dificuldade para ver que isso aqui é um mau design, né? Então, é um mau design, na minha visão, desde o início. Desde o momento que a pessoa criou essa herança aqui de quadrado para retângulo, já fez errado. Já pensando que, apesar da semântica se adequar aqui, as propriedades de quadrado com um sistema de forma geométrica é muito diferente das propriedades de retângulo, né? Mesmo que seja a figura de desenho, não seja área, ainda assim dá para ver que quadrado e retângulo são coisas que se comportam muito diferente na aplicação de software. Se eu quiser redimensionar, por exemplo, um quadrado, sempre a altura e a largura vai ser a mesma, enquanto um retângulo eu posso alargar, posso aumentar, posso fazer várias coisas com retângulo que eu não faria com quadrado. Então, para mim, desde esse primeiro slide aqui, a solução já estava ruim. E aí foi ficando cada vez pior, porque o programador não queria dar o braço a torcer, vamos dizer assim, queria fazer gambiarras para tentar fazer a coisa funcionar, mas a coisa foi cada vez desandando mais.